Opa! Agora foi. Você, Diego, agora, você sai. Agora foi. Aí você entra. Não sei, esse mundo digital ainda dá muito clique aqui. Amanhã eu vou consultar os amigos aí para ver o que acontece que eu não. Eu entro e caio. Chegou? Será que é a pecinha de fora ou é o Instagram? Eu acho que é a pecinha de fora. Só deixa acalmar o povo aqui. Só deixa eu levar o celular ali. E 1 minuto. Tá bom, vai lá. Ai, eu achei que não fosse dar certo, mas a gente é persistente. Deu certo. Ai, meu amigo. Eu acho que é coisa da Itana isso daí, hein? Eu tenho certeza que é mandinga da Itana. Eu também. Porque assim, ela tava toda triste, me ligou agora de pouco. Dani, eu queria muito participar, mas é que não consigo, né? Que ela fez um procedimento cirúrgico. Aí não conseguiu. E aí eu falei assim pra ela, não, fica tranquila, amiga. Fica tranquila que vai dar tudo certo. E aí começa... Falei, ai, que é isso? Ainda bem que foi. Agora estamos juntos, viu, Itana? Né, desejar melhoras para ela, né? E estamos juntos agora aqui, Bia. Tamo junto. Vamos lá. Turma, primeiramente, assim, eu quero agradecer muito essa pessoa querida. Eu falei no começo da outra live, né? Não podia ser um dia melhor. Hoje é o dia da fisioterapia. E fazer uma live com você, que é um fisioterapeuta, assim, exemplo para um monte de gente, é muito bacana, é muito legal. Assim, é uma honra enorme estar aqui junto com você hoje. E você sabe que você é meu irmão, né? A gente é, assim, querido. Até sim. Assim, se vocês veem, o Diegão me chama de Bia. E é por conta de Biasotto. E isso me emociona sempre quando ele fala comigo, porque o apelido do meu pai era Bia, de Biasotto. Meu pai já é falecido. E quando eu contei isso pro Diego, ele ficou todo feliz. Porque eu gosto sempre de chamar a Bia de Bia. Aí todo mundo chama de Dana e fala, mas e a Bia? Aí todo mundo... Aí a Biasotto. Aí eu falo, Mas eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo dessa coincidência, né? A vida vai guiando a gente, né? E você também, para mim, é uma pessoa muito especial, sabe disso, né? Deixa eu ver quando foi a primeira vez que eu tive aula com a Bia. Eu fui ver em 2009. Faz tempo, hein? Faz muito. Faz tempo. E assim, parece que foi ontem, né? Assim, sim. Os nossos caminhos se cruzaram. E assim, é uma amizade, assim, é tão gostoso, né? Que assim, a gente parece que assim, faz ontem que a gente se viu, outro dia a gente estava lá na Uninove, né? Que você foi na banca, já passou pandemia, às vezes eu perco essa noção de tempo, mas é muito gostoso, né? A gente fica meio perdido no tempo, né? Essa pandemia, ela foi boa por um lado, porque afastou, né? Ajudou esse vírus aí a ter uma organização, desenvolveu muita coisa da ciência e por outro lado afastou as pessoas e também trouxe aquela perda de tempo temporal para nós, né? Então, às vezes a gente fala, a última vez que eu te vi foi o ano passado, o ano retrasado agora, né? Agora a gente já está indo para 2 anos aí, em novembro a gente chega em 2 anos, a gente fala, ano retrasado a gente se viu, o ano, né? Mas é uma questão que acho que em breve aí nós vamos voltar para as bancas presencialmente, né, tá ali trocando uma ideia, conversando. O de frente com a Dani, para quem não conhece ela na banca, a gente tem aí a maioria das perguntas que eu faço nas bancas são todas da Dani, né? Então tá tudo lá. Eu tenho um arquivo no meu computador escrito assim, perguntas da Bia. Aí eu abro e aí eu começo a fazer. Ali, e eu não passo para ninguém. Só quem vai com a banca com a Bia que sabe o que está acontecendo ali. Secret. Mas isso é muito legal, porque eu adoro brincar com os alunos, né? Falar agora de frente com Biasotto. Isso é muito bacana. Foi numa banca do Lucarelli que você pegou, que a gente estava junto, foi isso? Foi. Eu não sei se foi da Naira, agora eu não lembro. Foi de alguém. Foi da Naira. Isso. Que aí começou, eu falei, Bia, vou tirar uma foto aqui, porque eu vou começar a usar agora isso aqui em toda a banca, porque eu sei que vai dar certo.
E dá, toda a banca eu tenho lá, abro o arquivo da Bia e começa, pronto, aí já foi sucesso. Não tem que dar. Mas é um prazer hoje estar aqui com você, viu? Com a Aitana aí, que ela se recupere, mas em breve, né? Eu também fiquei um tempinho afastado nas redes sociais, quase um mês que eu fiz uma cirurgia também, agora eu tô de volta. Mas é muito prazeroso hoje. No dia que você me ligou, eu fiquei muito feliz. E para todo mundo que eu falo, né, pô, é um prazer estar com a Bia e conversar com ela, ainda mais num tema que é o que a gente mais gosta de falar, que é DTM, né? Exatamente. E assim, né, Diego, só para introduzir com o pessoal, a gente está passando por momentos que mexeu muito com o nosso tema de hoje, né? Não só na DTM. É que a DTM ela acabou sendo mais ainda atingida, né? Porque é o nosso métier, é o que a gente convive, né? Mas se a gente observar do início da pandemia para cá, muito se fala, né, dos aspectos biopsicossociais, o quanto isso interfere. E eu acho que é legal, quando a gente fala desse tema, lembrar, né, que bio refere-se à vida, né? Psico está ligado à psicologia, a mente, questões da alma, e social é tudo aquilo que está ligado à sociedade, convívio, e foi o que a gente perdeu nesses tempos de pandemia, né? O convívio, o abraço, o estar perto, né? De pessoas que a gente ama. Então, eu falo que, para mim, eu estou longe de muita gente. E da minha mãe, eu não vejo minha mãe desde fevereiro do ano passado. E isso me faz muita falta. Porque eu acho que a família é tudo, né? Então, assim, a gente está muito grudado aqui em casa. Eu falo que aqui já está aglomerado, o Tabo e as 3 meninas. Já está tudo ótimo. Mas é legal porque, assim, é importante que a gente reflita sobre essas questões biológicas, psicológicas, sociais, porque o homem é um todo, né? O comportamento do homem, ele se constitui em toda essa unidade biopsicossocial. E quando a gente fala em saúde, não é só saúde física. Então, eu acho que é um tema que está à flor da pele. Eu acho que é importante a gente discutir. Mas antes de tudo, da gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, de você, porque tem pessoas aqui do nosso Instagram que pode ser que não te conheça ainda, e acho que é legal a gente fazer isso, aí a gente começa o nosso bate-papo. Mandou ver, hein? Vamos lá. Meu nome é Diego Galassi, né? Sou fisioterapeuta, formado pela PUC Minas em 2005, né? A 8ª turma do curso de fisioterapia, quando a faculdade ainda era integral, né, manhã e tarde. Em 2005, no final do ano, todo mundo já se programando, vou fazer pós disso, vou fazer daquilo. Não era igual hoje, né, essa demanda antigamente, tipo fazer pós. O pessoal já saía, ia fazer um curso, fazer alguma coisa e já ia trabalhar em cima disso, né. Aí, em 2005 para 2006, eu entrei aqui na Santa Casa, aqui em São Paulo, né, para fazer a pós-graduação em fisioterapia musculoesquelética. Você foi aluno do programa? Eu fui aluno do programa, eu fui a primeira turma que era neuromusculoesquelética. E aí eu fui da primeira turma que separou. Então, eu era da musculoesquelética em 2006, né? Aí eu fiquei em 2006 como a gente chama de R1, né? E em 2007 eu fiz o R2, que é o aprimoramento com a Andréa Basta, que era membro superior oncologia ortopédica, né? E em 2006. Aí em 2007 a Andréa ficou grávida, se eu não me engano, 2007, 2008, ficou grávida, e eu fiquei ali cobrindo ela, né? Entre aspas ali, até ela voltar. Nesse momento desse processo todo, um dos supervisores, né, que era o Henry Dan Kiyomoto, ele saiu da Santa Casa, ele foi trabalhar em outras áreas e aí abriu uma vaga. E aí abriu meio que um concurso interno ali da instituição, né, em 2008, 2007 para 2008, e em fevereiro de 2008 eu fui contratado pela instituição, pela Santa Casa. E aí eu acabei ficando
lá por um longo período, tô até hoje, né? Só que minha função lá dentro era rolha. O que era rolha? Eu ia cobrindo todos os estágios. Por exemplo, o supervisor saía de férias, eu ia pro joelho. O supervisor saía de férias, eu ia pro quadril. Saía de férias, eu ia para outro lugar. E em 2009, né, a Andréa Basta entrou aí, que é o que eu falei, ela é minha mãe aí dentro da fisioterapia. Em 2009 para 2010 surgiu a oportunidade de eu entrar no módulo que era coluna e trauma. Aí eu entrei na coluna e trauma, só que aí a gente tratava muito cervical. E eu tive, né, alguns professores que a gente conversava, como o Rubens, como o Jerônimo, como a gente conversava, e aí muita relação com a ATM. Aí eu falei assim, pô, quero fazer um curso bom de ATM. Aí todo mundo falava, é a Bia. A Bia Azul vai fazer o curso dela, vai fazer o curso dela. Aí eu falei assim, vou fazer. E aí eu fiz a minha inscrição, era um curso longo, né, Bia? Se eu não me engano, era um curso... horas! Era um curso gigante. Uhum. Nossa, eu lembro que era um curso gigante. Aí eu tive que eu mudei minhas férias da Santa Casa para o período do curso da Bia, e aí eu fiz o curso da Bia Azul, depois eu fiz do Rocabado, que acho que você estava ajudando ele na época, na parte ali, estava com ele, e aí eu entrei para o mundo da TM em 2009, 2010, né, na Santa Casa ainda não tinha o módulo de disfunção temporomandibular, não tinha. E aí eu comecei a conversar com a Bia ali, a gente começou a se aproximar mais, aí eu fui e falei assim, não, pô, aqui na Santa Casa tem a bucomaxilo. E aí eu fui para bucomaxilo. E aí ali a gente começou a gerar os primeiros atendimentos relacionados à DTM em 2010, né? Em 2013 eu fiz o meu mestrado com campo eletromagnético com a doutora Patrícia Fux, né? Ela foi minha orientadora, né? O Thiago Fukuda foi meu co-orientador, e aí em 2014 eu entrei na Unip como professor, através da indicação do professor Cláudio Casarini, do Richard, eu acabei entrando, e tô lá até hoje também, né, virei coordenador, e hoje faço parte da Santa Casa, da Universidade Paulista, e hoje eu também sou orientador do programa de mestrado e doutorado da Faculdade de Ciências Médicas, que eu entrei faz mais ou menos uns 5 anos. E aí tem alguns nomes que estão aí, Valéria, Fukuzawa, que estão assistindo a live aí hoje, que são os meus orientandos e meus braços direito e esquerdo no grupo. E essa é a nossa vida, todo dia atendendo paciente, discutindo caso, indo numa enfermaria, vendo uma coisa ou outra, então é algo bem, bem interessante, assim. A físio eu respiro ela, eu digo, né, com minha esposa 24 horas por dia, né? Na hora de dormir, até a gente tá discutindo, fiz minha esposa é fisioterapeuta, a Juliana, beijão para ela também, é fisioterapeuta da UTI, a gente conversa bastante sobre nossa profissão, sobre a nossa área, sobre tudo, né? Então, é algo interessante a fisioterapia. Hoje, né, o Dia Internacional da Física, parabéns para todos aí. E nós estamos nesse mundo da DTM, que é o mundo mais doido, né? Que a gente, Doido, é doido, é lindo, é viciante, né? É um negócio que eu digo que o cara que vai trabalhar com disfunção temporomandibular, né? O fisioterapeuta que se propõe a trabalhar com disfunção né, da mandíbula, por tudo, ele tem que ser um cara muito amplo, né? Ele não pode ser um cara quadradinho, porque se ele for quadradinho, desiste, porque é um negócio que não dá para ser, né? A gente pega desde as cirurgias ortognáticas, aquela coisa toda envolvida, os traumas de face, né, que para nós lá na instituição, né, eu tenho uma aluna muito próxima, que é a Tamires, ela desenvolveu as pesquisas ligadas à TM, e a Maitê também, né, que é uma próxima nossa aí, que também esses monstrinhos ligados à TM, que foram, eu digo que eu brinco com ela, que foram as duas doidas que resolveram abraçar a DTM dentro da instituição.
Mas isso é muito legal, né, Diego? Porque, assim, é algo, eu falo que transcende, né? A gente ama isso, a gente vive isso e a gente não consegue se ver fora disso, né? Você consegue pensar, Diego, sem pesquisa, sem atender, não estando nesse... É difícil, né? Se você tivesse que fazer uma escolha, é muito difícil. E eu Sim, falo que isso significa amor, né? Pelo que a gente faz. Porque a gente faz por amor, né? A gente, lógico, tem que pagar nossos boletos, mas, acima de tudo, né, a empatia em relação ao paciente, você se colocar no lugar dele, você entender, e acho que isso tem muito a ver com o tema de hoje também, isso faz a diferença, né? Até porque, assim, como você falou, a gente precisa ter o todo, né, para que a gente possa entender todas essas alterações, que seja mecânica, né, como a gente falou, física, que seja emocional, né, social. Isso está muito envolvido, desde a hora que você tem alguém na sua família que não acredita na tua dor, né, quanto a dor física, mecânica, uma alteração mecânica, como que às vezes você está frustrado com alguma situação e precisa abraçar tudo isso e entender, né? E a principal, hoje a gente fez um post sobre isso mesmo, né? Sobre a DTM, mas o que é importante é a gente ouvir o paciente, né? Isso faz muita diferença. A nossa avaliação faz a diferença, mas a gente precisa, num primeiro momento, abrir bem os nossos ouvidos para ouvir. E falando disso, eu vou começar te fazendo algumas perguntas. Eu fiz um roteiro, algumas pessoas colocaram perguntas na caixinha. Antigamente, então assim, pensando em toda essa cronologia, né? Eu saí da universidade no final de 96, né? E lá eu já fui inspirada na DTM, né? A Débora me apresentou a DTM. E junto a isso, dentro da FOP, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp, uma das coisas que eu acabei fazendo lá junto com a físio era mostrar para o dentista que a gente precisava olhar para o paciente como um todo. Então, antigamente, a gente já falava em cuidar do paciente como um todo. E hoje, a gente fala em biopsicossocial. O que mudou de lá, né? Se a gente pudesse ir para o meu tempo, né? Lá de quando eu comecei para agora. O que mudou em falar em biopsicossocial e a gente, quando falava assim, olha, tem que olhar... E eu falo isso há muitos anos. Olhar o paciente como um todo, tratar desse paciente como um todo. O que mudou, na sua opinião? eu acho que você tocou em alguns pontos muito interessantes, né? Eu lembro quando eu comecei dentro de um ambulatório de bucomaxilo para tratar disfunção temporomandibular, eu lembro que até o bucomaxilo falava, nós fazíamos fisioterapia. E a fisioterapia deles era, eles mesmos falavam, o paciente vai fazer físio. Aí ele ia para uma sala do lado fazer físio, que era só a aplicação do laser, que até o Richard conversou aí, né, na última live. Então, era uma coisa que tipo, a gente ficava muito... Eu ficava bem incomodado e eles percebiam isso. E aí a gente começou a ganhar nosso espaço, né? De lá para cá, né, desde quando você formou até hoje, fora do país já se falava muito do conceito biopsicossocial, né? Então já se trabalhava esse conceito biopsicossocial, apesar de esse conceito fora ele não ser muito bem estabelecido, né, naquela época, mas com o tempo ele veio se atualizando, né? Psicólogo começou a participar, psiquiatra começou a participar, o físico começou a participar, dentista começou, então começou a surgir muita informação, começou a surgir muita coisa, né, relacionada à pesquisa ligada à disfunção temporomandibular. E aí hoje a gente tem um conceito que ele é um conceito em transformação, né? Eu lembro que em 2009, 2010, que quando eu fiz a sua formação, logo depois eu fiz uma formação do David Butler em 2010, quando ele veio no Brasil, ele colocou o Explain the Pain, né, explicando a dor, e lá ele começou a falar muito, né, e para mim já estava muito mais tranquilo, porque você já falava muito na sua formação, né, e fala até hoje na sua formação, então para mim foi muito tranquilo essa migração dentro da abordagem mais ampla do paciente, né. Então, ali a gente começou a trabalhar com os médicos e tal. O Paulo Dobrus, que está aí, também é um cara do TISNA,
que trouxe bastante, adicionou bastante informação também ao comportamento, ao entendimento do sistema nervoso simpático e parasimpático na abordagem desse paciente com dor. Então, começou muita coisa a atualizar. E aí a gente foi ganhando espaço, o fisioterapeuta junto com o médico, né, explicando para ele, olha, não são coisas somente biomecânicas que a gente está tratando aí, né? Ia lá, batia o carbono, via que a placa estava desregulada, lixava, tal, não sei o quê. Então, ali a gente, aos poucos, foi ganhando o espaço, né? E uma coisa que aconteceu por volta de 2012, 2013, é que muita gente falava, eu trato paciente biopsicossocial, né? E aí começou a virar bagunça, porque o cara pensava que tratar biopsicossocial era sentar com o cara, conversar com o cara, né? Ele conversar com o cara, ele impor para o cara o que ele via sobre psicossocial. Tanto que aí começou a dar alguns conflitos com a psicologia, começou a dar algumas confusõezinhas assim, né? Mas com o tempo isso foi alinhando, as pessoas foram entendendo o conceito de biopsicossocial, né? Muitas pessoas começaram a focar só no psicossocial e esqueciam do bio, né? Esse paciente começou a ficar perdido, porque ele não sabia se ele fazia físio ou se ele ia no psicólogo ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí, então, as coisas foram amadurecendo, né? Eu acho que a gente nunca vai chegar num conceito final de biopsicossocial. Eu acho que, por exemplo, a pandemia veio trazer um monte de coisa para a gente aprender do psicossocial, né? Porque a gente abalou o psico, a gente abalou o social. A gente fala que vai entrar numa quarta onda, que é a onda da depressão, da ansiedade, né? Que hoje você pega pacientes com disfunção temporomandibular com tudo liso dental. Por quê? Porque o cara tá ansioso, o cara não sabe mais conviver em sociedade. Então, eu acho que esse ciclo do biopsicossocial, ele está passando por fases, vai passar por muitas outras fases, e muitas coisas ainda vão amadurecer dentro desse processo todo, né? Eu acho que hoje o biopsicossocial é uma maneira que a gente tem que abordar o nosso paciente, a gente tem que trabalhar com ele nessa maneira mais ampla, discutir com o nosso paciente, né? Falar de sono, falar de alimentação, falar de crença, falar de social, falar de vida sexual. A gente tem que ter esse conhecimento para falar sobre tudo isso com ele, e eu acho que a gente está num processo de evolução, Bia. Eu acho que a gente está amadurecendo, né? Eu acho que tem muita gente estudando, tem muita gente trazendo, tem muita gente conversando. Eu acho que isso que é interessante dentro do modelo psicossocial. Eu acho que é legal isso, a sua fala, porque assim, a gente, dentro da disfunção temporomandibular, que é o nosso foco, né? A gente trabalha dentro de uma equipe interdisciplinar, né? Multidisciplinar, que são vários profissionais. E eu sempre coloco isso, que é importante a gente ter a visão do dentista, olhar como um psicólogo, olhar como a fono, para que a gente possa encaminhar esse paciente, né? Porque são muitas gavetas que a gente pode abrir e mexer no paciente e a gente não sabe organizar elas, né? Então é importante sim a gente ter esse conhecimento, mas também é importante a gente saber até onde a gente pode intervir para que a gente não bagunce também como um todo esse paciente. E quando a gente fala da DTM, a gente também está falando de dor crônica, né, Diego? Porque é uma condição musculoesquelética. E quando a gente fala nessa abordagem da dor crônica, como também um sofrimento do paciente, né, de ele entender o que está acontecendo. Muitas vezes o paciente também não entende. Eu acho que o nosso papel também é de explicar, de ensinar, porque a partir do momento que o paciente sabe, entende o que ele tem, é mais fácil de ele absorver e de ele aceitar o que é feito como um protocolo ou como um planejamento de tratamento, né? Pensando nisso, como que a gente pode melhorar, conduzir esse paciente numa melhora desse sofrimento e das alterações psicossociais que persistem nesse paciente, pensando no modelo biopsicossocial? Eu acho que a primeira coisa é muito estudo, né, Bia? Acho que é muito estudo. Hoje, quando a gente fala de modelo biopsicossocial,
né? A gente tem o Peter O'Sullivan, que é uma grande referência mundial. A gente tem o Stuart Porter, né, que veio com a fisioterapia informada psicologicamente, né? Então, eu tive com ele aqui no Brasil 2 vezes, é um cara nota 10. Eu acho que primeiro o fisioterapeuta tem que estudar, tem que entender e tem que ir atrás, né? Não é achar que ele sentar ali com o paciente, conversar, como se fosse um papo de comadre ali, ele vai ajudar, porque muitas das vezes eu lembro que quando começou esse negócio do biopsicossocial, as pessoas expunham o ponto de vista delas para as pessoas. É tipo assim, ó, eu dar uma opinião na vida da pessoa, entendeu? E aí, às vezes, vinha com algumas metas, alguns objetivos, falava pro cara, você tem que perder peso, você tem que dormir melhor, você tem que comer. Aí você pega um cara que mora numa comunidade que não tem acesso à alimentação, que não tem acesso a um transporte de qualidade, que não tem... ele não dorme no final de semana porque ele tem barulho na porta. Então, são várias coisas que não, é muito difícil, às vezes, a gente, como fisioterapeuta, né? O que a gente tem que tentar fazer é uma linha do tempo na cabeça dele para ele entender o que ele vai precisar, trabalhar na equipe trans, né? Trazer todo mundo ali. Eu sinto que ainda a gente não tem muito psicólogo focado em dor, né? Então, é uma limitação que às vezes a gente encontra com os nossos pacientes DTM, é uma grande dificuldade minha, são poucos psicólogos, né, que trabalham focados em dor. Tem o Google, que o cara entra, ele encontra um monte de coisa, então acaba virando muita bagunça, né? Aí ele tem uma DTM, ele procura bruxismo, procura um monte de coisa, acha tumor. Então, eu tive uma paciente, duas pacientes que me marcaram muito, né? Uma que 22 anos de idade, ativa pra caramba, professora de educação física e tal, caiu em casa, bateu o queixo no chão. Depois disso, ela desenvolveu um quadro de distrofia simpática generalizada, por exemplo, por causa de um trauma na TM. Entendeu? E aí você vai ver o contexto psicossocial dela, né? Pais em separação, irmã foi abusada, a sobrinha que chorava a noite inteira, a família tinha sido assaltada. Então era uma história completamente fora do normal. E um caso que me marcou mais ainda, uma criança de 5 anos de idade, né? Que não é comum a gente ver DTM nessa. Ela veio pela bucomaxilo com uma história de disfunção temporomandibular, uma menina de 5 anos de idade, ela travava, entrava, fazia a batida da mandíbula, era um negócio impressionante. E aí, na FIS, a gente conversando com a criança, né, a gente foi vendo um monte, a história dela era uma história, tipo, muito bagunçada, também pai e mãe separando, ela via muita coisa que ela não podia ver, então entrava no componente psicossocial que não era nosso, né? Então, ainda assim, eu bati muita cabeça, viu, Bia? Eu bati muita cabeça porque eu pensava que eu era suprassumo e conseguia resolver essas coisas, entendeu? Então eu ia ali, falava minha opinião, aí eu fui aprendendo. A vida foi ensinando. Os pacientes pioravam, casos complicavam, eu ficava mal, né? Sim. Porque é muita informação que às vezes não cabe a gente. A gente teve uma paciente que ficou 15 anos, Bia, dormindo sentado. Ela dormia sentado porque ela não podia deitar porque doía a disfunção temporomandibular. Ela parecia um palitinho de tão magra que ela era, porque ela se alimentava de fubá, sopa de fubá, então ela comia fubá 3 vezes ao dia. Ela não fazia muito tempo que ela não comia pão. Então, são histórias que às vezes vinham para a gente que não, parou, a gente não é a nossa praia, a gente pode tentar organizar na cachola do paciente essas informações, né? O que a Itana falou, tirar essas informações nocebo que vem em cima do tratamento, que às vezes a própria equipe reforçava, né? E hoje, por exemplo, né, o amadurecimento da equipe ela é grande, né? Então as pessoas sabem o que fazer, o que não fazer, como fazer, o que deixar de fazer, né? Então é algo bem mais
entre aspas, fácil de manusear hoje em dia. E nisso veio uma pergunta falando assim, até a pessoa contextualizou, né? Que a literatura tem demonstrado que modalidades comportamentais e educacionais são opções efetivas no tratamento de condições de dor crônica, inclusive da DTM. Explica para o pessoal como atuar de forma ativa na fisioterapia com esses pacientes. E essa pergunta também se completa com a da Mari. Como podemos trabalhar com o modelo biopsicossocial nos pacientes com DTM? Existe uma forma, na verdade, assim, lógico que a gente não vai conseguir descrever um protocolo, Sim. mas pontos importantes que devem ser abordados. Eu acho isso muito importante. A Mari Donato, né? Ela é um chuchu, amigona muito próxima aí. A Mari é, né, também aí trabalhando com o DTM, uma das referências nacionais aí. Mas, assim, ó, é um negócio que é muito interessante, né? Hoje, eu acho que quanto mais informação de qualidade e baseada em evidência o paciente tiver, é muito bom, é válido, muito. Muito das vezes, o paciente ele vê aquela imagem, né, o raio-x de crânio já assusta, vê a tomo já assusta, vê a ressonância já assusta. Uma coisa muito importante que a gente tem como rotina é o quê? Primeiro, explicar a anatomia de uma forma muito simples, né? A gente fala com os especializandos que é orientar o paciente como se estivesse conversando com um familiar sobre o que ele faz dentro do ambulatório. Depois disso, a gente começa a explicar a questão da dor no cérebro, né? A gente entra com desenho cérebro, a gente tem uma lousa lá, a gente vai desenhando o paciente, mostra como que vai na cabeça, o que que faz, as áreas que se comunicam, o que que pode levar a dor, a gente fala do sono, da alimentação, dos hábitos parafuncionais, a gente começa a falar disso tudo para o paciente e sempre interpelando ele assim, tá com alguma dúvida? Pode falar. E aí a gente ouve, né? E a outra estratégia são os questionários, né? Os questionários, né? É uma briga nossa, né, Bia, dentro da DTM, os questionários, mas que nos ajudam, né? Nos ajudam a entender um pouco o que acontece na cabeça desse paciente, né? É uma rotina que as pessoas às vezes falam, Diego, eu quero ter um curso de modelo biopsicossocial. Eu falo, não brinco, nem falo sobre isso. Por quê? Porque cada paciente, eu falo que é um jogo de xadrez. É um tabuleiro. Na hora que eu vou conversar com o paciente de DTM sobre biopsicossocial, né, é um tabuleiro, tá ali. Tá armado na frente, nós vamos mexendo as peças. E ele vai jogando comigo. E eu vou jogando com ele na maneira... Tem momento que tem que falar, pum, para, o cara tá estafado, ele não quer entender mais nada, ele quer só sair daqui sem dor hoje. Entendeu? E também tem uma coisa que é o quê? Que é o tempo de absorção do paciente dessa informação, né? Eu sempre falo que o paciente é um copo de água, né? E com a tensão superficial lá em cima. Então, se eu vou ao conta-gotas levando essa informação para ele, eu tenho que tomar muito cuidado para não acabar com essa tensão superficial e deixar ele mais confuso aí. Sim. Então, às vezes eu vou dando em pílulas para ele as informações. Eu falo, vamos lá, hoje eu vou falar isso com você, fala para mim o que você acha que é, o que você acha que você tem, como você tem. Então, você vai falando aos poucos com ele, tentando convencer ele e tirar um monte de informação que às vezes ele tem errada, né? Então, cada paciente é um paciente, cada cabeça é uma sentença, né? E se você tem uma equipe de apoio, né, que possa te ajudar, a gente vem do SUS, né, Bia? Então, existe alguns pontos falhos dentro desse sistema, como a intercomunicação, que às vezes é falha, às vezes lista de espera, às vezes alguns fatores que limitam
a gente ter uma integração mais ampla desse paciente, né? Mas a rotina é explicar para o paciente a anatomia, educação em dor e ouvir o paciente. Eu acho que isso é o carro forte da disfunção temporomandibular, né? Para tratar esse paciente, né? E é uma coisa muito louca, né, Bia? Eu falo assim, você pega aqui em São Paulo, o paciente que trabalha, tem a empresa dele, ganha rios de dinheiro, tal, todos os dentes na boca, uma baita disfunção temporomandibular. E aí, quando a gente viajava com os projetos da Santa Casa, né, o projeto de expedição, você pegava o cara desdentado, sem nenhum dente na boca, 2, 3 dentes, e o cara não tinha nada. Nada. Então, para a gente entender essa questão psicossocial, como que é, né? Sim. O cara tá com problema em casa, o cara bebe para dormir, o cara toma remédio de monte, ele briga com a mulher, briga com o filho, briga com o vizinho, briga na rua, briga... Então, é uma coisa que às vezes a gente tem que falar, calma, você faz parte disso tudo, né? E trazer ele para isso daí, né? Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras, no meu ponto de vista, é a gente conseguir identificar as crenças, né? E trabalhar essas crenças limitantes no paciente. Porque é algo que tornou um hábito. Tudo que se torna um hábito passa desapercebido pelo paciente, né? Então, e as crenças é isso, eu falo que são sabotadores, né? E que sabota o tratamento, se auto-sabota. Então, isso é muito complicado. E eu falo assim, que são assim, detalhes que às vezes a gente pega no ar. Por isso que é importante o ouvir, né? E esse é o ponto-chave. Porque para que a gente possa... lógico, não só nós, fisioterapeutas, mas quando a gente fala em equipe, né? Quebrar uma crença ou desmistificar diluir, né? Ressignificar, essa é a palavra. Ressignificar, isso. Eu acho que a gente consegue uma vitória muito grande, mas são quilos de crenças que esses pacientes também carregam, né? E aí, para que a gente consiga mexer nisso, não dá para fazer isso sozinho, né? É por isso que a gente precisa de toda essa equipe. Até, Diego, a Lu colocou aqui no chat, ela colocou assim, ó, qual a melhor forma de conversar com o paciente caso precise de um encaminhamento para o psicólogo? Sobre crença, né? Eu não sei se ela está aí na live, eu acho que ela está aí, a Valerinha Pinto Cruz, minha aluna de aprimoramento e minha aluna de mestrado. Ela está estudando crença. Ai, que legal! Ela está estudando crença e ela gosta muito dessa temática, né? E algumas coisas que fez ela estudar crença é que quando ela percebia que ela batia de frente com uma crença, essa crença ela se tornava mais fixa, né? Tanto no paciente com DTM, tanto no paciente com dor lombar, tanto no paciente com dor crônica, qualquer dor e vem aquele monte de crença. Então, ela foi vendo, a gente não bate mais de frente com crença. Antigamente a gente falava, não, isso não tem nada a ver, esquece disso. E a gente tem muita chance de deixar essa crença mais forte se a gente bate de frente com ela, né? E uma das crenças é essa, de quem precisa de psiquiatra e de quem precisa de psicólogo é louco, entendeu? Essa é a crença que a gente tem. Então, na hora que você fala pro cara, você precisa procurar um psicólogo, porque você tá achando que eu sou louco, entendeu? E então, é uma coisa que a gente conversa muito com os pacientes, a gente fala assim, ó, eu tô te ajudando nessa parte aqui muscular, nessa parte do osso, eu tô te ouvindo, eu tô te entendendo, mas às vezes algumas coisas nos limitam. E isso que está nos limitando, talvez precisa de um profissional para amplificar o nosso atendimento. E esse profissional é um psicólogo. Ah, mas por quê? Eu não tenho nada de cabeça, minha dor está aqui, sim. Aí lembra daquela aula que a gente conversou lá atrás, que eu mostrei a dor no seu cérebro. Seu cérebro, ele é sensível a estresse, ele é sensível à fadiga, ele é nervoso. Aí eu falo assim, percebe em você, o que te deixa nervoso? Aí o cara fala, política. Então tá bom, quando você não vê política no final de semana, você tem dor na sua boca? Aí ele fala, não. Então, tá vendo?
Então não sou eu que vou te ajudar nisso tudo. A gente precisa de um psicólogo. O psicólogo vai te ouvir. Ah, mas eu já fui no psicólogo, não deu certo, que não sei o quê. Talvez a gente precise fazer uma coisa além do psicólogo também. Talvez é necessário fazer uma meditação, talvez é necessário você mudar o seu estilo de vida. Ah, mas como que eu vou mudar meu estilo de vida? Tentar sempre ir trabalhando com o paciente, tentar ir trazendo ele para esse dia a dia, para tentar fazer calma, filho. Você é importante para nós nesse momento. A gente quer te ajudar. E para te ajudar tem um monte de gente. Aí, às vezes, eu entro sempre na profissão do paciente, né? A gente está com um paciente lá que é professor universitário. E aí, a gente entra dentro do mundo dele. Mas é mais fácil. Mas quando a gente pega, por exemplo, um trabalhador de caixa, que fica ali estressado o tempo todo, às vezes ele não sabe nem qual é a função do psicólogo, às vezes ele não sabe nem qual é a função do fisioterapeuta, então você tem que explicar tudo muito bem detalhado, né? A gente está mudando esse conceito do médico como centro de opinião. Hoje os médicos estão mais acessíveis, os bucos estão mais acessíveis, então é uma história realmente que a gente tem que contar para o paciente e fazer ele ressignificar tudo aquilo que é importante. Fazer, você é importante para a gente, mas só que para você se ajudar, 99,9% é você, 0,01% é a equipe. Sim. Então, é trabalhar com o paciente essas informações, né? E isso, para nós, é muito difícil, né? Porque você tem que entender, ouvir, né? Tem um estudo que fala que para você ter todas as informações importantes do paciente é 1 minuto e 30 que ele fala. Depois desse 1 minuto e 30 é tudo gordura de informação e desorganização da cabeça do paciente. Então ele está com aquele emaranhado de fio, então você vai pegando, vamos lá, e vai enrolando tudo de novo, o novelo, sabe? E aí entrega o novelo para ele e fala, agora você faz sua roupa de novo, entendeu? Então são coisas que a gente tem que ir levando dentro disso, né? Dentro do paciente. E é importante porque a gente precisa falar para ele que é importante ele também conhecer o perfil dele, né? Para que ele possa entender. Eu, assim, na verdade, desde a época do mestrado, lá atrás, a gente, dentro da FOP, a gente tinha o grupo de estudos da dor, tinha psicólogo, e era bem assim, olha, e era sempre essa mesma questão, né? E aí o que eu acabava colocando, olha, a gente precisa entender o seu perfil para que a gente possa direcionar também o tratamento da melhor forma. Eu acho que é mais ou menos por aí. Isso. A Carol está colocando aqui, ó, Diego, e quando o paciente é psicólogo? Ó, Carol, eu vou te contar um segredo. Eu fiz 2 anos de psicologia, né? Acabei parando porque a vida bagunçou tudo e não deu para a gente continuar. Mas quanto mais informação que a gente tem sobre a nossa área, menos a gente trata sobre ela, né? Nós somos fisioterapeutas, né? Você faz a quantidade de atividade física que tem que fazer semanal? Não faz. Você adequa a sua alimentação para não ter dor? Muitas vezes não. E o psicólogo e as outras áreas da saúde são todas assim. Aquele negócio, caso de ferreiro, espeto de pau mesmo. E uma coisa que acontece dentro da psicologia é que o princípio todo é freudiano, né? Mas existem as outras linhas, que dependendo da universidade, talvez você tenha um coordenador que é adepto de outra linha, de uma outra visão. Então, por exemplo, dentro da universidade onde eu estava, a hipnose não era muito bem aceita, a hipnose clínica, por exemplo, é um exemplo. Mas em outras, Então, a gente tem que, com o próprio psicólogo, eu já tive psicólogo, psiquiatra com disfunção temporomandibular ou dor crônica, talvez o nosso ponto de vista, ele nunca tenha pensado como a gente já pensou. E ele fala, nunca pensei nisso. O que você come? Eu como doce todo dia. Tá vendo? Doce é um fator inflamatório. O açúcar é inflamatório. A bebida alcoólica ela é inflamatória. A gordura é inflamatória. Cara, não tinha pensado nisso. Então, mesmo sendo psicólogo ou psiquiatra,
segue a sua linha, entendeu? Ó, é assim, assim, assado. Ah, eu já vi isso. Às vezes fica até mais fácil porque a pessoa vai atrás procurar. E aí ela dá lá um PubMed, às vezes ela dá lá um Google e ela vai. Pô, Diego, fui ver realmente, uma vez eu tive um psiquiatra que ele fez isso. Pô, você falou do sono e dor, eu não tinha botado fé, Diego, porque para mim eu dou um medicamento para o meu paciente apagar à noite, ele dorme e boa, acabou. Aí agora eu fui ler as evidências que você me mandou, cara, faz todo sentido. Eu falei, então, e olha que é um psiquiatra que trabalha com pacientes dolorosos, entendeu? Então são coisas que às vezes a gente tem que reforçar, a gente esquece muita coisa, né? A gente e o psicólogo também ele tem uma questão que ele mesmo já procura um psicólogo, né? Ele tem que fazer a terapia dele, né? O psiquiatra tem que fazer a terapia dele, porque senão ele mesmo fica doente, entendeu? Então é interessante isso daí. Diego, colocaram mais uma pergunta na caixinha. Eles colocaram assim: como seria um programa de autocuidado? Existe algum validado? Pergunto porque geralmente nos baseamos em procedimentos como aconselhamento, educação, técnicas de reversão de hábito, terapia térmica, automassagem e etc. Existe alguma coisa validada ou que nós devemos seguir? Quando a gente fala de conceito de autoeficácia, né, por ele ser muito focado no paciente com dor crônica, para a DTM a gente usa o mesmo modelo, né? E o modelo, ele passa por toda essa linha de pensamento. Só que o que acontece? Eles geram essa linha de pensamento de autoeficácia, só que muitas das vezes o paciente, ele não segue essa linha de maneira alinhada. Então, nós, como profissionais de saúde, a gente tem que organizar esse mecanismo de autoeficácia, né? E talvez a demanda dentro desse mecanismo de autoeficácia, ele não está seguindo de maneira correta, né? Então, a intensidade, demanda, talvez ele não esteja fazendo de maneira correta, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a repensar dentro desse modelo, trabalhar, mas um modelo validado, bonitinho, com modelo, a gente não tem. O que a gente vai ter é muita coisinha separada, por exemplo, modelo de atividade física, modelo de orientação em dor, modelo de CFT, então a gente vai ter muita coisinha separada, e aí nós, com o raciocínio clínico, temos que alinhar a nossa cabeça e seguir o jogo em cima disso, né? Seria mais fácil, né? A gente ter uma receitinha de bolo. E a gente, às vezes, a gente vê alguns modelos de estudo, né? E esses modelos, muitas vezes, eles não condizem com a nossa realidade também. Então, e aí a gente tem que adequar, né? Se a gente fala, a gente pega os estudos americanos, o cara não pega o metrô igual ele pega aqui em São Paulo, entendeu? Ele não pega o trem, ele não sai com medo na rua de tomar um tiro. Então são coisas que mudam o nosso dia a dia aqui, né? Então, o que eu recomendo é pegar as coisinhas que estão separadas, exercício de média, baixa, alta intensidade, a questão do modelo de educação em dor, e você, como um fisioterapeuta, fazer a sua própria linha de pensamento, porque uma coisa que eu aprendi em DTM, e a Bia sempre falou isso, cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia. E como você falou, né? O paciente é um tabuleiro de xadrez. E é importante a gente guiar. Eu acho que dosagem, né? Quando a gente fala em dosagem, num protocolo individual, isso vai depender da resposta de cada um. Uma coisa que às vezes você pergunta, o que você mais gosta de fazer, né? Tem alguma atividade física que você gosta de fazer, algum exercício? Pode ser que a pessoa diga que ela não gosta de fazer atividade física, mas ela gosta, por exemplo, de tocar um instrumento musical, que isso vai gerar prazer. E aos poucos a gente ensinar esse paciente que é importante também fazer atividade física, né? E inserindo, como você disse, frequência, né? Aos poucos, e fazer com que ele perceba. Eu acho que a autopercepção é muito importante, o quanto ele está melhorando e o quanto ele evoluiu. E eu acho que são incentivos positivos que a gente deve empregar para que a gente consiga evoluir, porque às vezes o paciente ele pode sentir uma dor,
numa determinada atividade e que aquilo gere uma frustração. E a gente tem que falar que pode existir também essa dor, né, Diego? Que isso tem que superar, né? É uma coisa que eu sempre falo que assim, ó, para o paciente eu brinco assim, ó, a gente tá falando de... Eu brinco assim, ó, você é igual a pessoa que mora junto com você e fala, não. Então o exercício que eu tô falando aqui para você hoje talvez possa fazer alguma coisa diferente para você. Mas não se preocupe, fica tranquilo. E uma coisa que é muito interessante dentro desse paciente de disfunção temporomandibular, ele é um paciente mais delicado, né, Daniel? Isso é uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça, que ele é um paciente delicado, que eu digo assim, a percepção do mundo por ele já é modificada. Sim. Ele sempre vai ver a coisa pelo lado mais ruim do negócio. Mais pessimista, né? Mais pessimista. Então, o paciente com DTM, ele é um pouco mais pessimista. É uma coisa que eu trago na minha prática clínica, base da pirâmide, nada de evidência, mas ele é mais pessimista, né? Então, ele faz um exercício, ele piora. Você fala para ele relaxar, ele fica mais estressado. Então, são coisas que a gente já tem que jogar o xadrez, é o quê? Eu vou mexer esse peão aqui, eu sei que ele vai comer eu com o bispo, mas eu vou comer ele com o bispo também, entendeu? Então você já tem que pensar ali. Então eu falo, ó, pode piorar um pouquinho, mas é esperado. Aí ele, Aí ele fala, rapaz, não é que você falou para mim que eu ia piorar um pouquinho, piorei um pouquinho e não aconteceu nada, depois ficou bom. Ou às vezes o cara fala, eu sou bom, sabe por causa do quê? Você falou que ia piorar um pouquinho, não aconteceu nada. Fala, perfeito, eu falo, ótimo, é isso aí, vamos continuar nessa toada, entendeu? E a gente vai entrando, né? E aí são coisas que, por exemplo, assim, ali na instituição, a gente atende inúmeras pessoas de várias regiões do país, de várias profissões, de várias histórias de vida, e o ouvir, ele te guia muito para você não fazer burrada, né? Por exemplo, a gente tem ali profissionais do sexo, entendeu? Que sofreram um trauma de face e que vieram desenvolver uma disfunção temporomandibular e tem várias coisas que acontecem ali que você tem que, tipo, pensar como você vai falar, como você vai trabalhar para você não ofender. Então, são algumas coisas que o fisioterapeuta ele tem que estar muito ligeiro ali, desde trabalhando no sistema do SUS até no sistema particular, né? É uma caixinha de surpresa, né? Ali, DTM é isso, é uma caixinha de surpresa, tem um monte de coisa envolvida ali. Exato. E assim, eu acho que hoje, né, os profissionais eles estão se capacitando cada vez mais, principalmente quando a gente fala hoje, né, em educação em dor. Eu acho que isso é super importante, eu acho que isso veio agregar muito na nossa profissão, uma vez que a gente consegue ter mais ferramentas, né, Diego, para que a gente possa trabalhar com o paciente e para que a gente também possa conseguir conduzir da melhor forma, né, desde dando orientações, quanto incentivando mesmo o paciente. E a gente tem na literatura que exercício é uma das melhores coisas para a dor. E eu acho que a partir do momento que a gente também coloca isso para o paciente, é importante que ele entenda, né? Porque você fala, olha, isso tem muita pesquisa sobre isso, e o Covid trouxe muito isso, né? De falar em evidência científica, em o que é importante. Eu acho que as pessoas elas estão um pouco mais ligadas. Ainda a gente não tem o paciente que busca um tratamento de evidência, né? Quem sabe um dia. Mas, a gente espera, né? A gente espera, mas quando a gente coloca isso para ele, né? Que, olha, a ciência trouxe, isso é super importante. Existe muito sucesso terapêutico, acho que também a gente consegue encorajar em relação ao tratamento, né? Sim. E uma coisa interessante, por exemplo, assim, eu vi a live do Richard, né? E aí a gente fala do laser, né? O laser, o cara não sente nada, não vê nada, e ali para ele a gente tá enganando ele, né? Né? E aí eu tava com a Valéria
esses dias lá no ambulatório, e aí apareceu uma paciente com traços mesmos de esquizofrenia, fora, não medicado. A gente percebeu, ela entrou dentro da minha sala, ela foi direto na mesa, assim, ó, pum. Eu preciso fazer o laser. Ela chegou para mim assim, olha, mas não é bem assim, o laser, você não tá... Aí ela parou, você não tá entendendo, eu preciso fazer o laser. Falei assim, não, quem dirige sua conduta somos nós, eu não quero saber. Ela falou assim, eu quero o laser, eu vou fazer o laser, você me ensina, eu falo, não, mas entra várias coisas, eu acho que você está ansiosa. E aí ela começou a gerar uma confusão tremenda, né? A aluna começou a atender ela, agora eu não estou lembrado quem foi, foi no último módulo, a aluna era super dedicada tipo, não, nada fez ali, ou seja, entender a cachola do paciente ali, né, nesse momento, a expectativa dele, né, então são coisas que a gente tem que trabalhar muito ali com o paciente, né. Então a gente trabalha com recursos que às vezes o cara não acredita, depois que ele vê que funciona, ele fala, eu quero só fazer isso, né. Então, minha muleta é isso, então ele apoia nisso, ele vai nisso daí, entendeu? O Diego, apareceu uma paciente também lá no laboratório que ela já passou por um monte de especialistas, aí ela foi em um, que inclusive eu estava junto com ele na avaliação, e aí eu falei que era importante ela fazer a avaliação com a gente. E aí ela disse, ela era de outra profissão, de humanas, ela falou, olha, eu fiz curso de massagem, eu sou terapeuta holística, eu comprei o laser, eu comprei o TENS, eu fiz acupuntura, eu me trato e não resolve. Você deve ter alguma coisa que deve ser muito melhor. E tudo que eu falava, e as alunas estavam comigo de doutorado e de mestrado, ela punha para batíssima. Batia em cima e falava tipo assim, não funciona. E não funciona. Eu falei, olha, então se você está achando que nada disso funciona, então vamos lá, o que você está fazendo aqui? É uma boa pergunta, a gente sempre faz isso. Você não acredita o que você está fazendo aqui, né? Porque assim, tá perdendo seu tempo. E aí, a hora que você começa a escutar a história, era uma pessoa de quase 40 anos, que morava com a mãe, era dependente da mãe. A mãe falava, coitadinha, não sei o que, coitadinha. Tratava como se fosse um bibelô, né? Então, assim, era muita coisa por detrás. E aí a gente avaliou, né, em consulta junto com o dentista, passamos que existia um comportamento muito mais psíquico ali, né, do que biológico, e que seria importante um acompanhamento, seria importante trabalhar, porque ela tinha muita dor, ela não conseguia trabalhar mais. Então, e aí, isso tudo para mostrar assim, que o paciente é resistente também a querer melhorar, né? Existe isso, e a gente tem que estar pronto para isso também. E são os mais difíceis, né? Muito. Porque assim, muito. Nada tá bom. Né? Como que a gente vai cuidar desse paciente? Por isso que eu falo que o paciente DTM, ele tem essa característica, né? Só, não é para todo mundo assustar que os caras não melhoram. Melhora bastante. Sim. É que às vezes a gente pega essas pessoas com essas crenças e esses mitos, né? Tem paciente que fala, não vai resolver, não tem nenhum dente na boca, às vezes vem dessa maneira, sabe? E esses pacientes conflitantes, para nós, é muito, eu gosto muito, né? Às vezes o aluno fica, é desafiador, o aluno às vezes fica apavorado. Apareceu para nós lá um procurador da justiça, veio por uma indicação. Imagina, já é muito difícil. Mas só que a gente foi atrás da história da vida dele. O cara estava se tornando um alcoólatra, frustrado com a vida, com a família, falou, cara, você tem que dar um jeito, você é novo, você vai acabar com a sua vida, você está se auto-sabotando e vai procurar um profissional que vai trabalhar com a sua mente, que não sei o quê. Isso foi durante a pandemia, né? E depois de um tempo, esse cara, ele chegou para mim, posso te falar uma coisa, Diego? Pode falar, cara, eu tinha comprado uma arma para mim dar um jeito na minha vida. Falei, pô, mas... acabar com a minha vida. Porque mais nada fazia sentido para ele. E a DTM era uma coisa que todo mundo perguntava, e aí, como é que tá sua boca? Tá melhor? Você tá melhor? A esposa, você tá melhor? Todo mundo, você tá melhor? Tudo.
E aí ele usou aquilo também para chamar atenção, usou aquilo para ele viver aquilo. E aí depois que ele começou a ressignificar as coisas na vida dele, que o trabalho dele era uma coisa estressante, que mais fazia bem para ele, começou a ir no psiquiatra, começou a ir no Alcoólatras Anônimos, começou a ir no psicólogo, começou a fazer atividade física, começou a jogar tênis com o filho, mudou a vida do cara, entendeu? Então, são coisas... Isso é importante, né, Diego? Acho que isso é um fato claro, que a pessoa começa a se cuidar, na verdade, assim, de se dar a prioridade. Eu vou ser a minha prioridade, Sim. né? Acho que a partir do momento que cai essa ficha, que ele vira a chavinha, onde ele é importante para ele, então a saúde dele é importante para ele, e eu vou me colocar em prioridade, eu acho que isso faz a diferença. Eu acho que é importante, porque às vezes a gente escuta, eu não tenho tempo por conta que eu tenho filho, porque eu tenho não sei o quê, porque eu tô cheio de trabalho, porque... blá, blá, blá. E aí são várias historinhas que são... Eu brinco que falo assim, quanto maior a justificativa, né, maior é a desculpa. Sim. Então, a gente precisa, acho que de alguma forma a gente consegue lidar com isso e colocar para o paciente, mas a gente precisa da equipe, a gente tem uma equipe para que a gente possa controlar. Mas é isso mesmo. Para que a gente finalize aqui, dê uma dica, fale da sua experiência, assim, o que você, para quem quer começar a trabalhar também com a parte biopsicossocial e ainda não se aventurou, que dica que você dá para esse fisioterapeuta? Eu sou um pouco suspeito para falar disso. Primeiro, conheça a Bia, né? Converse bastante com ela. Ela, assim, tudo que vem de você, né, Bia? É uma coisa que eu falo, uma coisa que eu aprendi no esporte é sempre ser grato às pessoas que nos ensinam. E eu sou sempre grato, né? Porque você me ensinou a ver a DTM de uma outra maneira. E muitas conversas, depois muitas bancas, a gente discute, a gente está ali. Então, a primeira coisa é encontrar pessoas como você, comentando, para fazer essa formação, trazer toda a bagagem necessária para aprimorar a linha de raciocínio. Né? Eu acho que isso é o básico, primeira coisa. Para o mecanismo biopsicossocial, né, a gente tem algumas referências como o Ioniges, a gente tem o Peter O'Sullivan, a gente tem o Stuart Porter, então a gente tem várias pessoas assim para gerar informação. E uma outra coisa que é muito importante também é o quê? A gente estudar as outras áreas, não invadir a área, né? O Stuart Porter, ele tem esse livro, Fisioterapia Informada Psicologicamente, né? E eu lembro que quando a gente veio trazer ele para o Brasil, ele falou assim, eu quero dar um curso no Brasil para divulgar o meu livro e para explicar para as pessoas. O que eu tive de dor de cabeça, de muito físico, muito psicólogo, questionando, ele vai ensinar psicologia? Aí ele fala assim, não. Inclusive tem um artigo que fala sobre isso, fisioterapia informada psicologicamente, né? Então a gente muda muito esse mecanismo. Então é estudar as outras áreas, estudar o que eles fazem, porque talvez a gente fala, vou te mandar para psicólogo, talvez naquele primeiro momento não é mandar para psicólogo, talvez o cara tenha que ir para o psiquiatra. O psiquiatra controlar medicamentosamente esse paciente e depois mandar para fazer uma terapia, entendeu? Então são coisas que a gente tem que ir criando dentro da nossa cabeça uma rotina. E, inclusive, nós devemos passar por esses profissionais para entender o que eles fazem, Sim. Entendeu? Eu acho que é entender o que o psiquiatra faz. A gente está num momento pandêmico, hoje esse mundo digital agilizou em muito para nós, a gente consegue passar por um psiquiatra, passar por um psicólogo, passar por um fono, a gente consegue, né, passar por todas as áreas via celular. Então, eu acho que é passar e ver essa experiência, sentir essa experiência, né? É isso, sentir e vivenciar, né? E isso é muito importante, e ler, estudar. A literatura traz bastante coisa. É claro que, assim, tem que saber filtrar? Tem. Tem que entender o que é um estudo de qualidade? Tem que saber... E a literatura, né, Bia, ela favorece isso pra gente, né? Ela favorece você ler, acabei de ler um artigo. Nossa, vou fazer o que eles fazem aqui. Deu certo? Show!
beleza, é isso aí, é isso que é prática baseada em evidência, é trazer essa informação, é ir aprimorando, e ir discutindo, ir conversando, e fazendo de tudo com o E paciente. também, né? Passar para Sim, indicar é uma coisa que eu faço muito, assim, ó, e chega uma hora que eu falo assim, ó, eu não resolvo mais seu problema, eu não sou o seu problema, não vou conseguir ajudar o seu problema. A gente tem que ter humildade também, né? Falar, pô, olha, eu consegui vir até aqui. Isso aqui, quem vai te ajudar é outro profissional. Daqui para frente, eu vou estar aqui, eu vou te ajudar, eu vou te amparar, eu vou estar aqui para o que você precisar. Mas daqui para frente, é só o meu colega que vai poder te ajudar, né? Eu acho que isso que é importante, né, Bia? Eu acho que trazer essa informação, discutir, conversar, bater papo com o paciente é importante, é ouvir, né? Aquilo que a gente falou, a gente está vivendo numa sociedade muito estranha, né? Então imagina que a gente que tem um pouquinho de consciência, um pouquinho melhor, assim, a gente já fica meio assustado, né? Ontem eu tava na rua, né? E para mim o dia estava muito tenso. Todo mundo, você via tenso na cara de todo mundo. Você fala, caramba, que mundo é esse que a gente está vivendo, meu pai amado? E aí você imagina naquele cara que ele já tem um fator psicossocial envolvido. É muito chocante, por exemplo, todos os dias eu vou e volto para Santa Casa, né? Então eu passo debaixo do Minhocão, eu ando na região do centro, a gente tem histórias do paciente do centro. E você vê aquilo tudo na rua, não tem como você não ficar abalado, né? sim. Então, isso piora, com certeza piora. Mas é um momento também que a gente tem que aproveitar isso tudo, né? Fazer um introspectivo com a gente mesmo, botar a gente, né, ali, olha, eu vou ser tratado, eu sou uma pessoa, eu estou tendo oportunidade, eu vou conseguir, as pessoas se interessam por mim. Então, são coisas que a gente tem que expor, né? E tentar trabalhar isso de uma maneira geral, né, Bia? Eu acho que é isso que é importante, né? Eu acho que é importante, eu acho que o que a gente está vivendo, como você disse, né, a era digital, facilita você se comunicar com um especialista, com um expert, com alguém que saiba mais do que você ou que estude mais. Lógico, a gente não tem o domínio de tudo, mas a gente pode ir atrás das pessoas que estão mais adentro, né? Então, assim, eu acho que isso é super válido e eu acho que a gente tem que aproveitar que isso ficou, né? Com Então, certeza. comunica com as pessoas do mundo inteiro, né? Foi como você disse. Então eu posso mandar uma mensagem, eu posso buscar, pode ser que demore, mas com certeza hoje em dia a gente está muito mais receptivo a responder também nas redes sociais, né? Para que a gente possa ajudar. Então a gente recebe pergunta de paciente, pergunta de outros profissionais. E eu acho que quanto mais a gente disseminar informação e poder ajudar, eu acho que isso a gente também contribui de alguma forma com a sociedade, né? Eu acho que isso é muito importante. É como já dizia o Chacrinha, quem, né, não se comunica se trumbica, né? Então eu acho que é isso, bem isso mesmo, sabe? Conversar é muito importante, né? A sociedade hoje, ela está uma sociedade carente de amor, de afeto, de gratidão, né? Então acho que ou a gente aprende agora de vez com isso, ou a gente aperta o botão de reset e inicia uma nova sociedade, né? A É. gente volta lá atrás, eu acho que e a gente tem que ter muita sensibilidade com esses pacientes, principalmente, é o que eu falei, o paciente de disfunção temporomandibular, ele é um capítulo à parte em tudo que você fala. Ele é um Sim. paciente que está na neuro, ele é um paciente que está na músculo esquelética, ele é um paciente que está na respiratória, então, ele está em todas as áreas da fisioterapia, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa sensibilidade, ter essa humildade, é, Sim. é, acolher o cara, falar, meu irmão, estamos aqui para te ajudar, vamos junto, estamos juntos, sabe? E segue o Por jogo, né? prova disso, meu grupo, a gente tem um trabalho social com teleatendimentos, né, na pandemia. E assim, se você soubesse, foram mais de 250 atendimentos nesse tempo Olha, aí, legal.
E assim, muita gente melhorou muito com teleatendimento. A gente não tocou, mas a gente ajudou, orientando, ensinando. Então, assim, é muito gratificante a gente ver isso, né? São os meninos do mestrado, do doutorado, iniciação científica vivenciando isso e o paciente melhorando. E a gente tem um convênio, né, com o Hospital Municipal Tatuapé, e aí os meninos da BUC falam assim, a gente fica de queixo caído de ver o quanto esses pacientes estão bem, que foram para cirurgia, trauma, DTM, enfim. Mas é muito legal, só para que a gente possa finalizar, né, e sentir assim, que não, a gente necessita do toque, mas essa atenção que você estava falando, né, de a gente se preocupar com o outro e cuidar dele de alguma forma, que seja virtual, isso já fez muita diferença. Isso Com é muito certeza. legal. Com certeza, com certeza. Carinho, atenção é que todo mundo merece, né? Quem não gosta, né? Diego, obrigada, amei, amei. Imagina, eu que agradeço. Uma coisa que eu sempre falo e sempre vou falar, a Bia, para mim, é uma referência não somente como profissional, mas como pessoa também, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a Aitana não estar aí presente, mas um abraço para ela, a gente vai ter chance de conversar bastante, né? Mas, Com mais uma certeza. vez, obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui com você hoje, né? Para mim, uma das referências quando se fala em físio, né, eu lembro que tinha a Calçada da Fama, a Bia tem que estar lá, né, ela desbravou esse mundo, ela entrou nesse mundo e hoje, né, a gente sabe o quanto a minha admiração por você todo dia aumenta, né, então, muito obrigado pelo que você faz e pelo que você fez pela fisioterapia, principalmente DTM, muito obrigado mesmo. Imagina, faço das suas as minhas palavras, te admiro tanto quanto. Não, imagina. Você dissemina isso e, assim, é lindo de ver seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigado. A gente tenta, a gente tenta, a gente tenta. Mas obrigado, viu, Bia? Obrigado a todo mundo que estava aí na live, brigadão mesmo. Foi bom demais. Boa noite, turma. Feliz dia da fisioterapia. E, ó, até a semana que vem. Obrigada, Diego. Tchau, amiga. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau, Itana. Obrigado, pessoal. Fica com Deus aí. Até mais. Tchau. Tchau, Vai tchau. ficar gravado, hein? Vai ficar gravado. Sim, eu vou ver de novo. Vamos assistir para ver.